E para quem é novo por aqui, eu sou a doutora Tatiane Maed, sou pediatra, escritora, mãe de 2 princesas e apaixonada pelo universo da pediatria. Esse é um canal de troca de informação e um bate-papo sobre o universo pediátrico, para fazer com que a maternidade se torne mais leve. E hoje eu vou falar de doença. Hoje eu vou falar de gastroenterite. O que é gastroenterite? Por que eu escolhi esse tema agora? Para quem não sabe, o que é gastroenterite? São os famosos vômitos, diarreias, dor abdominal, que pode vir ou não acompanhado de febre. E pega todo mundo. Tem uma transmissibilidade muito alta. Então, tá todo mundo naquela casa, se um pegou, pode ter certeza que todo mundo vai pegar, em diferentes graus, e pode ser que em diferentes sintomas também. Então, às vezes, uma pessoa tem só uma dor abdominal, a outra vomita pra caramba e a outra tem super diarreia. Então, pode acontecer de o mesmo vírus dar sintomas diferentes. E o que é gastroenterite, gente? É uma doença que pode ser provocada por vírus ou por bactéria que ataca o intestino. Eu gosto de falar que é um resfriado do intestino. É mais ou menos isso, né? Então, é uma inflamação que acontece no intestino, fazendo com que ele fique mais sensível. Então, ele dói. Ele vai eliminar as coisas que estão atrapalhando ele através da diarreia ou através do vômito. Costumam ser super autolimitados. Então, em adulto, 2, 3 dias a pessoa já está batendo um bolão. Em criança, às vezes, demora um pouquinho mais de tempo. Então, entre 5 a 7 dias. E em criança, geralmente dá febre. Então, às vezes começa com um quadro de febre, 1, 2 dias, e aí depois vem os vômitos, depois vem as diarreias e as dores abdominais. Diarreia. O que é diarreia? Diarreia são 3 ou mais episódios de fezes amolecidas ou líquidas. E meu bebê tem isso. Não, gente, calma. Lactente que não está comendo, a gente não leva isso em consideração. Porque bebezinho pode fazer até 10 cocôs por dia e não é diarreia. Então, se é bebezinho menor de 6 meses, a gente leva em consideração padrão da criança. Então, por exemplo, é uma criança que vai 6 vezes, tá indo 12. Opa, tá com diarreia. Então, mas na criança maior de 6 meses são mais de 3 episódios de fezes amolecidas ou diarreicas, que duram menos de 14 dias, porque se passar de 14 dias não é mais gastroenterite. Aí a gente já considera uma diarreia crônica. E aí é outra história, é o papo para um outro dia. Não é uma coisa aguda provocada por vírus ou bactéria. E até mesmo verme, tá? Tem alguns vermezinhos que podem dar sintomas muito parecidos com da gastroenterite. Tati, o que eu faço? Nada. Geralmente, a gastroenterite é autolimitada, ou seja, vai melhorar sem a gente fazer absolutamente nada. Claro que a gente pode melhorar a qualidade de vida da criança. Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai conversar em que a gente pode fazer para dar uma aliviada nos sintomas. Eu quero que pare? Não, não quero. Por quê? Porque a eliminação da diarreia, quando você está fazendo a diarreia, você está eliminando o vírus também. Então, isso também é importante. Por isso que hoje a gente evita usar aqueles remédios que seguram. Por quê? Porque, na verdade, a gente minimiza o sintoma para a criança ficar bem, mas a gente quer que ela elimine o vírus através, seja da diarreia ou seja do vômito. Primeira dúvida frequente. O que eu dou para a criança comer? O que ela quiser. A criança está doente, gente. Se ela aceitar, o que ela aceitar, tá valendo.
Então, essa criança, eu tenho que hidratar e eu tenho que fazer ela comer. Ela está perdendo coisa. Ela está perdendo nutriente através da diarreia. Então, o que ela aceitar, tá valendo. Tem que fazer dieta? Não, não é hora de fazer dieta. Ah, porque tem que ser uma coisinha sem... Não, é o que a criança quiser. Ah, eu só dei isso para não piorar a diarreia. Não, gente, é para alimentar essa criança com o que ela quiser comer. Então, é uma alimentação saudável, óbvio, né? Eu não vou levar a criança para um churrasco com ela com diarreia, mas pode dar carne, pode dar o frango, pode dar o peixe, pode dar os legumes, pode dar verdura, pode dar arroz, feijão, purê, o que vocês quiserem dar e o que a criança aceitar. Então, não tem uma dieta específica e não tem nenhum alimento proibido, a não ser refrigerantes, porque eles atrapalham a osmolaridade do intestino e podem piorar a diarreia. Então, nada dessas bebidas gaseificadas para as crianças que estão com diarreia. Não devia nenhuma tomar, mas se toma durante a diarreia, não é para tomar. E a mãe vai ter que ter um cuidado maior com a hidratação dessa criança. Então, o primeiro tratamento para essa criança é mantê-la hidratada e bem nutrida. Então, suco, água de coco, água, o que você conseguir oferecer. Tati, preciso dar esses soros de reidratação? Depende. Se a criança estiver tomando água bem, não precisa. Agora, se você não está conseguindo oferecer muita água, se ela está vomitando muito, muitas vezes esses soros realmente ajudam a hidratar a criança. Segunda coisa, remédio para dor e para vômito. Então, hoje, a gente pode dar um analgésico para a criança para diminuir a dor abdominal e um remédio para vômito, que existem alguns disponíveis no mercado, que chama-se antieméticos, que toda criança pode tomar. E aí isso tem que ser prescrito pelo seu pediatra. Terceira coisa que a gente pode fazer, probiótico. Como que atua o probiótico, gente? Isso já é comprovado, tá? Então, já tem estudo. Antigamente a gente não sabia que isso acontecia, mas hoje a gente já tem comprovação que os probióticos diminuem em 24 horas o tempo da diarreia. Então, muita gente acha que vai dar o probiótico e a criança vai parar de fazer cocô. Não. Só que, em vez dela ter 7 dias de diarreia, ela vai ter 6. Então, se ela ia ter 3 dias de diarreia, ela vai ter 2. Então, não é para ligar para o pediatra e falar assim, eu dei o remédio e continua fazendo 10 cocôs. Vai fazer 10 cocôs. Se é para fazer 10 cocôs, vai fazer 10 cocôs. Só que em vez de fazer por 5 dias, vai fazer por 4. Então, o probiótico, na verdade, é uma ajuda. Ele não vai tratar e fazer com que resolva o quadro. O quadro, ele vai ter o tempo de resolução dele. Quarta coisa, que é a coisa mais novinha que tem, que é o zinco. Os novos estudos mostram que quando você suplementa o zinco, você também diminui um pouco o tempo da diarreia. Exatamente igual o probiótico. Por quê? Porque o zinco é um dos elementos que fica na mucosa do intestino. E quando você oferece mais zinco, isso faz com que a mucosa se recupere mais rapidamente. Então, suplementos de zinco hoje são recomendados em casos de diarreia aguda, tanto na criança quanto no adulto. Mas da mesma história, não vai resolver o problema. Faz ou não faz antibiótico? Depende. A maioria das vezes não, porque o antibiótico até piora a diarreia. Mas em alguns casos específicos, onde a gente pensa em que a criança possa estar fazendo uma diarreia invasiva, ou seja, uma diarreia bacteriana grave, alguns antibióticos podem ser prescritos, assim como alguns antirretrovirais, que são os remédios de verme, que muitas vezes a gente usa para tratar, por exemplo, rotavírus, que é um dos vírus que mais causa diarreia nessa época do ano.
Então, rotavírus, enterovírus, as bactérias, a E. coli, que é muito comum dar diarreia, a Shigella. Então, algumas coisas que a gente já sabe que podem estar presentes. E aí, se a gente desconfia que seja uma dessas bactérias ou vírus que são mais graves, a gente pode optar por começar o antibiótico ou um antiviral como remédio de verme. E quando procurar uma emergência? Então, quando eu tenho que sair da minha casa e ir para uma emergência em quadros de diarreia e vômito. Primeira coisa, vômitos incoercíveis. Então, aquela criança que vomita 6 vezes seguidas, aquela criança vai desidratar, então ela precisa de ir para um hospital para receber um antibiótico, para receber um remédio venoso. Segundo caso, sinais de desidratação. E aí, o que o pai e a mãe têm que ficar atenta? Ausência de saliva, choro sem lágrima, aquela criança que você olha e tá apática, tá paradinha, não quer fazer nada, não quer levantar, não está fazendo xixi, então trocou a fralda só de manhã, já é 4 da tarde, não tem nenhuma fralda de xixi. Essa criança, ela deve ser avaliada imediatamente numa emergência. E diarreias diferentes. Então, por exemplo, apresentar um muco diferente na diarreia ou apresentar um sangue nessa diarreia também tem que ser avaliada numa emergência. E essas crianças muitas vezes têm necessidade de algumas coisas a mais. Tati, a gastroenterite pode complicar? A maioria das vezes não. Então, a maioria das vezes vai passar e tudo bem, daqui a 4, 5 dias a criança está batendo um bolão. Mas, sim, existem crianças que a gente tem que internar para fazer hidratação venosa, tem crianças que tem que ficar um pouquinho mais de tempo dentro de um ambiente hospitalar para parar de vomitar, mas são casos bem isolados, são casos que geralmente são internações por curto período de tempo.